Olá, queridos, graça e paz. Um bom dia a todos vocês. Mais uma semana que está aí se iniciando e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E nós vamos falar hoje sobre como enfrentar o medo. O medo é um sentimento que, infelizmente, faz parte da minha vida, da sua vida, do nosso cotidiano. Todo ser humano passa por esse período. O medo de perder, o medo de se arrepender, de não fazer algo, o medo de perder um familiar, o medo de perder um emprego. O medo, ele faz parte do nosso dia a dia. Agora, como enfrentar o medo? E essa é a palavra de Deus que eu trago para você nessa manhã. Agora, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e eu gostaria que você também curtisse, deixasse aí o seu joinha. A gente vai aprender aqui com dois homens que venceram o medo na hora da adversidade. Esses dois homens também passaram por aquilo que eu e você passamos no nosso dia a dia. Os conflitos interiores. Porque o medo é algo que acontece internamente. É algo que acontece no nosso interior. E como lidar com isso? Como vencer? Como triunfar? Como obter vantagem? Como ter êxito? Como conseguir alcançar o fim que eu e você desejamos? Como chegar ao nosso objetivo? É isso que nós vamos aprender nesse momento. E eu quero começar falando sobre Paulo, porque Paulo possuía pelo menos, dentre tantas virtudes, mas pelo menos 3 segredos que eu quero falar aqui sobre esses 3 segredos que ele utilizava para enfrentar o medo. Gente, nós estamos falando aqui de Paulo. Paulo, ele foi aprisionado, perseguido, passou por poucas e boas. E como que ele conseguia vencer esse sentimento de medo? Bem, uma das coisas que Paulo fazia com excelência, e isso você pode conferir em Romanos 8, 18. Eu até ia ler e citar os versículos, mas para que fique um vídeo mais dinâmico, eu quero que você pegue a sua Bíblia e confira. Romanos 8, 18. Paulo, ele tinha o hábito de deslocar a visão da adversidade presente e colocar no futuro. Ele não enxergava, ele não olhava para o que estava acontecendo no momento, mas ele colocava a sua visão lá na frente, no futuro. Paulo, ele não fixava os seus olhos na adversidade, na tribulação, no dia mau que ele estava vivendo, mas ele colocava o olhar, o seu olhar, ele desviava o olhar dos momentos difíceis e colocava o seu olhar nos momentos que ele ainda ia viver. E olha que os momentos que Paulo está vivendo hoje são magníficos, porque ele está com Cristo. Isso você pode conferir em Romanos 8, 18. Uma das outras características que Paulo ele utilizava para vencer o medo é que ele olhava com olhos da fé para a vitória final. E isso você pode também conferir em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Apesar de todo o sofrimento, ele não atentava para o momento, para as coisas temporais, mas para as eternas. Ele confiava que ninguém poderia roubar das suas mãos a vitória tão desejada por ele. Olha que coisa interessante. Primeiro, ele não focava na adversidade, mas colocava a sua visão no futuro. Ele também tinha o hábito de olhar com os olhos da fé para a vitória final. Imagina se diante do medo, eu e você começarmos a deixar de focar no problema, na adversidade presente e focarmos no futuro, para as coisas que ainda irão acontecer. Imagina se eu e você começar a olhar para a adversidade, para os problemas, com olhos da fé, para a vitória final. Às vezes eu e você focamos muito no hoje
e esquecemos que hoje é algo passageiro, porque isso também era algo que Paulo ele tinha como hábito. Ele sabia que as suas tribulações, elas eram momentâneas. Ele sabia que aquilo ali era só um tempo passageiro. Segura Coríntios 4, do versículo 17 e 18, ele vai dizer lá que a leve e momentânea tribulação produz para ele um peso de glória. Paulo, as tribulações não conseguiu ofuscar a visão que Paulo tinha daquilo que Cristo tinha reservado para ele. Então olha só, se eu e você começarmos a praticar esses 3 atributos aqui que a gente enxerga em Paulo, eu e você vamos enfrentar o medo de forma muito mais simples e muito mais fácil. E aí o medo vai deixar de ser um problema para mim e para você. Um outro homem também na Bíblia que a gente pode citar é Jó. Jó também teve medo, imagina. Jó, ele teve os 7 filhos e as 3 filhas mortas no mesmo dia. Perdeu 7.000 ovelhas queimadas. Se eu não me engano, 1.000 bois, 500 jumentos, 3.000 camelos. E depois de ter perdido tudo isso, ainda ficou com uma doença do alto da cabeça até a planta dos pés. Diante de todo esse pavor e medo que ele enfrentou, quais atributos? Como é que ele conseguiu superar tudo isso? Primeira coisa, Jó não abriu mão de sua fé em Deus. Leia Jó capítulo 1, versículo 20 e 22. Depois que ele recebeu aquela notícia catastrófica sobre a perda de seus bens e a morte dos seus filhos, Jó, diante de tudo isso, se manteve firme. Então imagina se diante do medo, eu e você, não abrirmos mão da nossa fé. Porque tem gente que faz ao contrário. Diante do medo, ela abre mão da sua fé em Deus. Agora imagina eu e você, diante do medo, não abrirmos mão da nossa fé em Deus. Um outro requisito de Jó. Por mais que a vida de Jó, para mim e para você, pareça desesperadora, Jó não se desesperou. Leia Jó, capítulo 19, no versículo 25 e 26. Ele acabou fazendo, nesse capítulo, uma das declarações mais sublimes contidas na Bíblia. Porque ele não se desesperou. E quantas vezes eu e você passamos por esse sentimento de medo e nos desesperamos. E agora? O que vai ser de mim? O que vai ser? Mas agora imagina a gente enfrentar o medo e não se desesperar. Ah, mas não é tão fácil? Sim, é por isso que você está recebendo essa palavra de Deus, para trabalhar em cima disso. Um outro atributo que Jó utilizou para vencer o medo, também é exemplo de Paulo. Ele não olhou o presente, mas olhou o futuro. Ele fixou os seus olhos no futuro. Olha que coisa interessante. Se você pegar a sua Bíblia e abrir ela em 1 Coríntios 15, 54, você vai ver algo magnífico. Porque as adversidades, tanto de Paulo como de Jó, eles sabiam que isso não ia durar a vida inteira. Eles sabiam que aquilo ali não era capaz de tirar, sabe, a sua maior vitória, que era encontrar com Deus, encontrar com Cristo. Tanto é que no primeiro capítulo de Jó, você vai ver Deus falando. Vê o meu servo Jó, o orgulho que Deus tinha de apresentar Jó como um servo. Então, é isso que eu e você precisamos entender. Que nenhuma adversidade, que nenhum medo, que nenhum problema, que nenhuma situação, que nenhuma circunstância, ela pode conseguir atrapalhar o meu e o seu maior plano,
que é a salvação, que é encontrar Cristo. Você também precisa, eu também preciso, fixar os nossos olhos no futuro e entender que o Senhor dos Senhores em breve voltará. E Ele também vai nos ajudar a vencer essas tribulações, essas tentações, mas precisamos focar no futuro, em algo que é incorruptível. Agora, imagina, no nosso dia a dia, a gente aplicar essas 6 lições que a gente aprendeu aqui. Não haverá medo capaz de nos vencer. Por isso eu gostaria de fazer uma oração por você que recebeu uma notícia ruim de uma enfermidade, de um familiar, perdeu algo, enfim, você que está aí vivenciando, literalmente falando, esse sentimento do medo. Eu quero orar por você. Pai, eu oro por esta pessoa que talvez esteja atravessando um momento onde ela está convivendo diariamente com um sentimento de medo. Ela está com medo da notícia que recebeu. Ela está com medo da perda. Ela está nutrindo dentro de si esse medo. Ela está convivendo diariamente com o medo. E é exatamente por isso que o Senhor trouxe aqui para essa pessoa hoje 6 atributos. 3 de Paulo, 3 de Jó, que o fizeram, mesmo em meio a um sentimento de medo, vencerem, passarem por tudo e hoje servirem para mim e para essa pessoa como um exemplo a ser seguido. Que essa pessoa também consiga praticar e colocar em prática no seu dia a dia todos esses 6 atributos e com isso alcançar a maior de todas as vitórias, que não é a terrena, mas a celestial. Pai, eu oro por esta pessoa e eu peço ao Senhor que o fortaleça, que a fortaleça e que seja uma semana guardada pelo Senhor, abençoada pelo Senhor. E que toda essa semana essa pessoa possa sim praticar esses 6 atributos. 3 de Paulo e 3 de Jó. Eu entrego essas pessoas em tuas mãos, em nome do Senhor. Amém. Ficamos por aqui. Mais uma semana que está se iniciando e eu aguardo você na próxima segunda-feira.